Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, eu vim aqui falar com vocês, assim, uma experiência que eu tive essa noite que misturou um pouco, né, questões de projeção, subconsciente, né, a forma como a espiritualidade nos trabalha terapeuticamente, né, as nossas emoções, tudo para um fim de libertação, né, libertação da mágoa, né, de situações que possam me induzir a um desequilíbrio aqui nessa vida, partindo de outras experiências, né, de outras encarnações que ficaram arquivadas aí no meu espírito, né, como um imprint. Então, o que é um imprint? É algo, né, por exemplo, é uma emoção, é um sentimento que fica impregnado, né, nos corpos atuais ou até nos chakras, né, de situações traumáticas ou, né, que é onde você teve aí uma situação complicada em outra encarnação, podendo induzir ou potencializar algo que não está bem estruturado hoje na sua energia, tá? Isso pode ser um desequilíbrio emocional, mental, físico, enfim, né? São várias possibilidades. E essa noite eu tive uma experiência muito assim, instigante, né? Vamos pôr assim. Eu fiquei bem pensativa na hora que eu acordei. Porque, gente, a gente acha que sabe das coisas, né? Que a gente passou, que a gente acha que sabe de alguma coisa de outra encarnação, mas são tantas histórias, né? São tantas coisas. Se a gente for pensar na gama de possibilidades, cada reencarnação, a gente traz tanto pepino, né? Se nessa hoje atual, pensa o que é coisa que você já não passou, que você ainda não conseguiu resolver. Agora você pega isso, multiplica por pelo menos 300, né? Que no mínimo, sei lá, quantas 300 vidas no mínimo, isso nesse planeta, em outros, né, outros lugares, enfim. Então é um histórico grande, tá? Que a gente tem e o caminhão tá cheio, né? Ainda para descarregar, tá? Então a gente aos poucos, conforme a gente vai tendo consciência de algumas coisas, a gente está preparado, né, internamente falando, seguro nas bases, né, a gente começa então a trazer, e os mentores começam a trazer também, né, algumas situações para que a gente mesmo consiga trabalhar isso terapeuticamente dentro de nós e o que o nosso espírito esteja pronto, né, para realmente libertar aquilo, né. Então tudo tem um tempo. Claro que com a nossa dedicação, né, de olhar para dentro e querer estar pronto para que isso aconteça, tá? Então tem a nossa parte que é fundamental nesse processo de cura, tá? Não é só da espiritualidade, tá? A gente tem que querer, né? Querer realmente se libertar de questões que a gente às vezes não entende ou de fato a gente não faz sentido carregar mais, tá? Então a questão é o seguinte: essa noite eu tive uma experiência na qual eu me encontrei com o espírito de uma moça, tá? Eu acho que ela tá encarnada, esse espírito, tá? Na verdade, assim, o tanto faz a questão do gênero, tá? Mulher, homem, porque o espírito, cada encarnação assume um biotipo, né? Então, eu tô falando da consciência, né, em si. Então, para mim, tanto faz se é homem, mulher, né? A questão é que eu me encontrei com uma consciência e eu percebi que eu tinha, de fato, uma proximidade, uma intimidade, tá? Com essa consciência. Eu acho que ela está encarnada, essa pessoa, tá? Essa consciência, né? Está encarnada, talvez como uma mulher, não sei. Fico na dúvida. Mas, enfim, que eu tenho essa convicção que eu encontrei, tá? Com ela projetada. E aí, o que acontece? Quando eu me aproximei, eu vi que eu tinha aquela intimidade, eu comecei a me observar durante a experiência. E aí me veio uma rememoração a respeito daquela consciência. No momento que eu me aproximei, que eu vi a forma como eu estava agindo, e aí eu comecei a ter um pico de lucidez no sentido da outra encarnação, a trazer rememorações, tá? E eu pedi perdão para essa consciência, tá? Eu comecei a falar assim: me perdoe por tudo que eu te fiz, por tudo que eu te fiz sofrer, porque eu sei que eu fiz você sofrer muito, né? E comecei a colocar essas palavras, né? E para essa consciência, pedindo assim esse perdão,
e frisando, né, assim, a, as palavras assim de que eu precisava, né, daquilo, e que hoje eu entendo o quanto eu fiz aquela pessoa sofrer, né, da forma como foi. Eu não me lembro de detalhes, mas o que eu sinto é que provavelmente foi no campo afetivo, tá, no campo amoroso, que eu tive com essa consciência em alguma encarnação, e isso gerou um impacto muito assim negativo na vida, né, daquela pessoa naquela época, e provavelmente essa pessoa nessa encarnação tenha bloqueios, tá, na parte afetiva por contribuição, uma parte que foi minha em outra encarnação, tá? Então eu tenho essa consciência agora, né, eu tenho essa certeza dentro de mim, e chegou a hora de eu libertar isso dentro de mim. Não foi uma coisa que eu fiz consciente, tá? Assim, eu agora, porque eu não me lembro especificamente dessa encarnação, tá? Mas quando você está desdobrado no plano astral, a gente acessa mais fácil, a consciência ela expande diferente daqui, tá? Principalmente por ajuda dos mentores, né? Quando a gente está no outro plano, eles trazem muitas situações que eles ajudam a gente a rememorar no plano astral, e eles nos ajudam a puxar essas frequências, né? E trabalhar isso no astral também, tá? Então não é só, por exemplo, ir em algum lugar que faz TVP, né? Ou que vá a algum templo que trabalhe, por exemplo, frequência de encarnação. Não, os mentores trabalham a gente, né? Também, na hora certa, né? Claro que esses lugares facilitam, assim, né? Na questão de energia, ter ali um grupo de pessoas, né? Direcionado para isso, mas se você frequenta ou não algum lugar, né? Isso independe. Na hora certa, né? De acordo com a tua vibração, tua consciência, chegam-se algumas situações, sim, que os mentores mesmo trazem para te ajudar, tá? Então, conforme eu ia pedindo perdão para aquela consciência, eu percebia um peso que eu mesma trazia, né, dentro do meu coração em relação àquela consciência. E eu pedi aquele perdão, tipo, sabe quando, tipo, nossa, demorou demais de eu fazer isso, né? Como se pra mim tivesse uma demora, e de fato foi, entre aspas, demorado. Por quê? Porque foi coisa de outra encarnação, que só hoje, né, o meu espírito, ele compreendeu que não faz sentido mais eu carregar essa mágoa do que eu fiz, e também não faria sentido eu não expressar isso, né, da forma como que deveria ser minimamente, com aquela consciência que merecia, no meu ponto de vista, receber, né, essas palavras de perdão e essa libertação, né, da minha parte também. E então foi essa experiência, né? Terminado isso, eu me vi como um aspecto de criança, tá? E eu estava escolhendo uma roupa para o meu enterro. Olha, para você ver, entra a questão do subconsciente, né? Também. Meu subconsciente plasmando assim, olha, chegou a hora de enterrar isso, né? Acabar com isso, vamos pôr na gavetinha e passar a chave, né? Porque agora você já resolveu e vamos terminar esse ciclo. E eu estava escolhendo uma vestimenta preta, né? Para colocar no sentido de talvez trazer uma alusão tipo de término, de luto, né? De encerramento, né? Um velório, porque normalmente quando as pessoas vão ao velório, elas se vestem de roupas escuras, né? Então eu quis simbolizar isso para mim em forma de criança, tá? Para talvez, né, trazer aí tipo um recomeço, né? Que a criança é esperança, é recomeço, é novo, né? Algo que tá ali, né? Recomeçando, tá? E essa energia, né? De renovação. E eu, né, sabia que eu estava indo para o meu túmulo, tá? Daquela conformação, eu como criança daquela forma. Então, assim, eu só tenho a agradecer aos mentores, mais uma vez, né? Eu até emociono um pouco, porque é uma coisa muito bonita, né? Da gente ver o cuidado que eles têm com a gente e as ajudas que a gente recebe de uma forma invisível, entre aspas, né? Que às vezes a gente põe em xeque, né? Se tem alguém olhando por nós, se tem alguém zelando, se
tem alguém que se preocupa com a gente. De fato, gente, nunca ninguém tá sozinho, né? A gente tem que fazer a nossa parte para dar condições da gente ser tratado, da gente ser ajudado, né? Nessas questões que a gente tem dificuldade em resgatar. E assim, porque a gente tem as nossas limitações devido à personalidade, forma de olhar a vida, enfim, né? E graças a Deus a gente tem esses anjos guardiões que estão conosco, né? Com amor incondicional, que trazem pra gente nessas ajudas. E mais uma vez alguma coisa se encerra, né? Dentro de mim, dentro do meu espírito, dentro da minha bagagem. Aquela mala que estava pesada, né? A gente vai deixando de carregar, porque não faz sentido mais carregar aquela mala e nem ter aquela mala, né? E é isso, sobre isso mesmo, né? Então, vamos trabalhar nosso interior, fazer a nossa autoobservação. Tem muita coisa pra gente trabalhar ainda. E tem muita coisa ainda para descarregar nesse caminhão, né? Da nossa vivência anterior, né? Das vivências, né? Que a gente já teve, tá bom? Pessoal, e é isso, tá? Gratidão, gratidão universo, gratidão mentores, gratidão pelos guias, né? Que Deus abençoe a todos nós aí. Um beijo para vocês.